Bom, você já deve ter ouvido por aí que o intestino é o nosso segundo cérebro. E não é só força de expressão. Ele se comunica com o cérebro, influencia o humor, a imunidade, está diretamente ligado ao nosso bem-estar. Mas o que pouca gente fala é sobre o que acontece quando esse segundo cérebro adoece. E entre os principais riscos está um tipo de câncer que ainda é cercado de silêncio, o câncer de intestino. Essa é uma conversa sobre prevenção, exames que salvam vidas, hábitos que fazem diferença e sintomas que a gente não pode ignorar. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. Bom, neste ano, o IOP completa 30 anos de história. São 3 décadas dedicadas ao cuidado, à inovação e também ao acolhimento de quem enfrenta o câncer. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o câncer do intestino, como ele surge, quais são os sinais de alerta, quem deve fazer exames de rastreamento e também a diferença que o diagnóstico precoce pode fazer. Bom, e para essa conversa aqui no estúdio eu recebo a doutora Larissa Macedo, que é oncologista clínica do IOP. Doutora, seja muito bem-vinda, que bom ter a senhora aqui com a gente. Obrigada, Johnny. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite do IOP. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho dessa doença, né, que é tão importante, e poder compartilhar aqui um pouquinho de informação para o nosso público, para os nossos pacientes, para poder esclarecer cada vez mais sobre essa doença. Que legal, doutora, até porque esse assunto esteve nos noticiários recentemente, né? Inclusive nós tivemos aí uma artista que infelizmente acabou falecendo relacionado a essa doença, e a gente logicamente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no decorrer. Mas a primeira pergunta, doutora, para a gente aqui é o seguinte: as pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Isso é verdade? O que significa isso na prática, doutora? Sim, porque nós temos muitas conexões nervosas, né, do nosso sistema nervoso com o cérebro. Então, o nosso intestino ele responde muito às nossas emoções, né? Então, se a gente fica nervoso, algumas liberações adrenérgicas, de hormônios mesmo, e isso pode acarretar alguns sintomas para o nosso intestino, desde o nosso intestino ficar mais preso, ou ele ficar mais solto, dependendo de como a gente está emocionalmente. E uma doença no intestino acarreta a nossa qualidade de vida, né? Então, se a gente tem dor no intestino, cólica, ou tem alguma dificuldade para evacuar, tem dificuldade ou uma diarreia mesmo, isso impacta muito na nossa qualidade de vida. Então, a gente impacta no nosso trabalho, impacta no nosso sono. Então, sim, eu acho que o intestino é o nosso segundo cérebro, toda doença ali impacta muito na nossa qualidade de vida. Entendi. Então, quando a gente fala, doutora, que esse segundo cérebro ele pode adoecer, por exemplo, numa questão de câncer, né? O que exatamente acontece quando essa doença ela acaba afetando também o intestino? O câncer de intestino nada mais é de um crescimento desordenado de células formando um tumor na parede do intestino grosso, tá? Então, ocorre um crescimento, muitas vezes isso tem a ver com genética, muitas vezes não, isso acontece. Ele pode começar de lesões benignas, que são os pólipos, e ele podem ser identificados pela colonoscopia, que a gente vai falar um pouquinho. E a gente pode, se identificar esses pólipos, a gente pode, inclusive, evitar que o câncer apareça, porque o câncer pode vir de um pólipo e ele pode levar anos para desenvolver nesse câncer. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre o que é esses pólipos que aparecem no intestino? Sim, os pólipos são como se fossem verruguinhas, né? Que perfeito. Quando a gente faz uma avaliação por dentro do tubo do intestino, a gente pode ver essas verruguinhas. E quando eles nascem como pólipos, eles são benignos, né? Mas com o tempo, dependendo da agressão ali do intestino, dos hábitos de vida, do jeito que você se alimenta, ele pode começar a se transformar em células malignas e ali virar um câncer ao longo de anos. A média disso acontecer é cerca de 10 anos. É bastante tempo, considerando que isso pode gerar, por exemplo, aí talvez alguma questão um pouco mais complexa, né, doutora? Porque as pessoas falam, inclusive, que esse tipo de câncer ele é conhecido como inimigo silencioso. É verdade isso? É verdade.
É verdade porque muitas vezes ele não dá sintomas quando ele está no início. Então ele é difícil de diagnosticar, é isso? Sim, porque ele não é quando ele começa a dar sintomas, por exemplo, sangramento ou dores, às vezes o tumor já está muito avançado. Por isso que é muito importante, é muito relevante a gente focar no que a gente pode fazer de rastreio. O que é isso? É o exame ou uma análise que a gente pode fazer antes mesmo desse tumor dar sintomas, né? Para a gente poder fazer o diagnóstico mais precoce. Entendi. Em relação a isso, doutora, quais seriam então esses principais sintomas, né? Quais são os sinais de alerta que quando, assim, você precisa dar uma olhada. Você percebeu que alguma coisa está diferente, a gente precisa buscar ajuda médica. Quais são esses principais sintomas? O mais importante, Johnny, é a gente ficar atento e as pessoas ficarem atentas à mudança de hábito intestinal. Então, por exemplo, você sempre foi um reloginho, sempre foi no banheiro todo dia e de repente o seu intestino começa a ficar preso. Ou o contrário, você tem um hábito mais difícil de ir para o banheiro, fazer o número 2, e de repente começa a fazer demais, ter muita diarreia. Então, esse hábito, ele tem que ser explorado. Se era de um jeito e de repente mudou, você já tem que procurar o seu médico. Um outro sintoma muito importante que a gente não pode negligenciar, né, ou seja, não pode cuidar, é o sangramento. Qualquer sangramento nas fezes, ele precisa ser analisado, desde que um sangramento vivo, ou se ele for pouco, ou se ele for misturado, isso não é normal. Era justamente isso que eu ia perguntar, porque às vezes as pessoas têm a dúvida, né? Sim. Mas o sangramento ele tá mais vívido. Não, mas o sangramento parece estar um pouco mais escuro. Indiferentemente do sangramento, é necessário então buscar ajuda médica. Sim, porque ele pode ser um sangramento por uma hemorroida, mas ele pode ser um sangramento preocupante, que pode estar mostrando ali alguma lesão. Então, isso tem que, com sangramento intestinal, sangramento nas fezes, tem que procurar um médico. Um outro sintoma muito importante é uma sensação de que você não esvaziou o seu intestino de uma maneira adequada. Então, você vai no banheiro e sai um pouquinho. Parece que sempre está ali precisando ir ao banheiro mais vezes. E você não conseguir, esse também é um sinal de alerta. Tá? Uma dor abdominal que persiste, então, uma cólica uma vez ou outra a gente pode ter, dependendo do que a gente se alimentou. Não necessariamente no estômago? Não, pode ser em outra região, por exemplo. Uma cólica na barriga, no abdômen, um pouquinho mais baixo, né? E isso ser persistente, isso ser meio crônico, também é um sinal de alerta. E por último também o emagrecimento, né? Então a perda de peso que você não fez nada para isso e um cansaço muito extremo, porque isso pode estar mostrando que você pode estar com uma anemia por um tumor que está sangrando. Então esses sintomas, o sangramento, a perda de peso, o hábito intestinal modificado e a dor abdominal crônica, você precisa procurar um médico. Doutora, a gente tem observado aí, né, lido muito em relação a isso, inclusive, que é o diagnóstico em pessoas mais jovens. Aí eu te pergunto, né, existe um perfil de pessoas específico, né, que possa desenvolver essa doença, doutora? Sim, existe. Na verdade, hoje é muito focado na idade, então, a partir dos 50 anos é a idade mais comum que esse câncer aparece. Porém, ultimamente nós estamos vendo essa doença em casos mais jovens, assim, pacientes mais jovens. Mas a idade é um dos fatores de risco. O histórico familiar, né? Então, história genética. Então, se você teve um parente de primeiro grau com câncer de intestino na família, você já deve fazer um rastreio e procurar mais precocemente um médico só por isso. Se você tem hábitos de vida que não são muito saudáveis, então, sedentarismo, excesso de álcool, tabagismo, peso em excesso também são fatores de risco que podem causar essa doença. E algumas doenças, existem algumas doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que também aumentam o risco de câncer coloretal. A senhora pode falar um pouquinho, sim, brevemente sobre essas doenças, esses riscos? Sim. Essas doenças, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, são doenças inflamatórias, né? Muitas vezes a gente chama de doenças autoimunes, assim, não foi algo que causou, não foi culpa tua nem da tua alimentação, mas é como se fosse a tua imunidade atacando. Uma resposta do corpo? Elas são mais raras, né? Mas elas existem em algumas pessoas e a mucosa do intestino fica constantemente inflamada. Isso pode piorar com alguma alimentação e por conta dessa agressão ali da inflamação crônica, pode começar alguma célula se modificar, se proliferar e virar um câncer. Então, essas pessoas fazem consultas mais frequentes com o médico, rastreio mais precoce para poder identificar alguma lesão que comece ali. Entendi. Doutora, quando a gente fala de prevenção, né, a gente também fala sobre colonoscopia, né? Sim. Inclusive, é importante a gente falar sobre esse assunto porque existe um tabu gigante em relação a esse tema, né? Eu queria que a senhora explicasse pra gente, né, o que é colonoscopia, qual é a diferença da colonoscopia
colonoscopia para endoscopia. Tá. E por que eu preciso, né, fazer a colonoscopia? Tá. A colonoscopia nada mais é que um exame que vê por dentro do tubo digestivo, né? Se for pela boca, né, onde a gente vê o início ali antes da boca, o início do esôfago, o esôfago propriamente dito, o estômago, a gente está falando da endoscopia. E é feito como uma câmera que entra ali. Quando a gente fala na colonoscopia, é o mesmo processo, só que é através do ânus, né? Onde começa a ver toda a região anal, a região do reto e toda a região do intestino grosso. É um exame seguro, ele é feito com sedação, então você não vê esse exame, você não sente dor, né? O mito é esse, porque, será que é desconfortável? Será que dói? Será que machuca? Não, é um exame extremamente seguro. O que a gente tem que fazer é um preparo antes, né? E que esse preparo nada mais é do que você comer alguma dieta sem resíduo, ficar de jejum algumas horas antes do procedimento e também fazer alguns laxantes para poder deixar o intestino limpo, onde o médico consiga ver direitinho a parede do intestino e identificar, né, essa lesão. A colonoscopia é um exame extremamente importante. Ele é o exame que a gente usa para fazer o diagnóstico precoce, né? Então, a gente não pode ter medo de fazer esse exame, a gente não pode ter mais tabu sobre esse exame. E é ele que pode identificar os pólipos, né? E quando ele é visto, os pólipos, eles já são ressecados no exame. Então, ele já está... exame, então, você já consegue fazer esse procedimento de ressecamento, provavelmente, né? Exato. E é um exame, assim, hoje ele é utilizado para rastreio, né? Antigamente, era a partir dos 50 anos. Então, assim... hoje, com esses dados que a gente tem de cada vez mais jovens os pacientes estão tendo câncer, ele já foi mudado essa idade do rastreio para 45 anos. Então, hoje, uma pessoa de risco médio, ou seja, que não teve caso na família, que não tem as doenças inflamatórias ou que não tem uma doença genética específica, ela tem que fazer esse exame a partir dos 45 anos. Aí você faz, se o exame der normal, você vai repetir ele em 10 anos. Então a gente tem uma janela bem considerável, de 10 anos, né? De 10 anos. Se o exame tem alguma alteração, ou porque tem um pólipo, ou porque tem um médico identifica que você tem um risco maior, porque ter casos na família, ele pode ser repetido a cada 3 ou 5 anos, tá? É bastante tempo. Doutora, além da colonoscopia, a gente tem alguma outra atitude que possa aí ajudar na prevenção do câncer do intestino? Mas com certeza, né? Então, além da colonoscopia, algumas condições de hábitos de vida, de cuidados, né? Eles são extremamente fundamentais para a gente prevenir que essa doença se instale. Então, alimentação saudável, rica em fibras, que a gente encontra fibras em verduras, em vegetais, nas frutas, né? Nos grãos integrais. Então, quando a gente fala de comer alimentos mais integrais, é por isso, pela quantidade de fibra. A gente reduzir a ingestão de alimentos, principalmente as carnes ultraprocessadas, nós já temos evidência que isso faz diferença, que isso aumenta o risco de câncer coloretal. O que são essas carnes ultraprocessadas? Então, o bacon, a linguiça, o presunto, por exemplo, o salame, isso a gente tem que reduzir. O sedentarismo, então, a atividade física, ela ajuda muito a reduzir o risco dessa doença. É uma etapa super importante, tanto para quem não tem, mas também para pacientes, doutora, é isso? Sim, isso. Esse ano nós tivemos, pela primeira vez, um estudo clínico, né, que mostrou um benefício objetivo da redução do risco da doença de câncer do intestino, recidivar em pacientes que fizeram atividade física programada. Então, assim, é aquela atividade física regular. Olha que dado bacana, né? Importante. Ele reduziu nos pacientes que tiveram câncer de intestino, fizeram o seu tratamento cirúrgico, passaram para químio, para redução do risco. Depois, eles foram acompanhados por 8 anos. Os pacientes que fizeram esse exercício físico regular, eles tiveram redução de 28% na chance de recidiva da doença contra os outros que não fizeram. Que legal, que então, interessante, foi um dado né? muito importante. Ou seja, o exercício físico, ele já é super importante, né? Para o paciente, então ele entra como um aliado ainda mais importante durante o tratamento, né? Com certeza. Então, a atividade física programada, regular, você não ter um excesso de peso, né? Isso vai casando uma questão com a outra.
alimentação, né, muito importante, e você cuidar, né, com fazer os exames de rotina, ficar atento para os sinais que a gente comentou, né, de mudança de hábito intestinal. Isso é uma coisa que você pode fazer para reduzir o risco dessa doença vir a incomodar. Bem interessante, doutor. E a gente tem um tema aqui que com certeza a gente precisa tratar, relacionado aí a uma questão da cantora Preta Gil. Inclusive é um dos casos aí mais emblemáticos, porque é um caso que foi mediatizado, né, tornou-se público, inclusive pela própria cantora, quando ela veio falar, né, trouxe a público relacionado aí ao diagnóstico de câncer, né? Certamente esse é uma questão importante para a gente quando pessoas públicas, né, figuras públicas se colocam em ajudar a aumentar a conscientização e quebrar o silêncio sobre o tema. Mas a pergunta é sobre uma das palavras que mais chamaram a atenção durante o tratamento da Preta Gil, né? Colostomia, melhor falando, né? Doutor, o que é colonostomia? Por que ela é necessária? Enfim. A colostomia é muito fácil a gente confundir, né? Porque as palavras são Com muito toda parecidas. Certeza. Então, colonoscopia é o exame que você olha por dentro do intestino. A colostomia, ela nada mais é do que uma abertura que o cirurgião faz para mudar a saída das fezes. Então, o cirurgião, ele pega o intestino, ele faz uma abertura na barriga e coloca ali para desviar a saída das fezes. Se chama estoma, essa abertura. Estoma. Então, é ali, e nesse lugar, no estoma, é colocado um dispositivo, que é a bolsa de colostomia, para coletar o conteúdo do intestino. Muitas vezes, a colostomia ela é usada de uma maneira transitória, né? Reversível, então, reversível. Né? Então, assim, ela pode ser usada ou porque o tumor tá numa região do reto, do ânus, que foi o caso da Preta Gil, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, do quanto que ela foi importante para a informação. E quando o tumor está muito perto do ânus, onde a cirurgia não vai conseguir preservar o ânus, precisa fazer a colostomia. Quando o tumor, por exemplo, é uma emergência, ele obstrui e aí precisa, ou perfura o intestino, ele vai precisar da colostomia. Às vezes, a colostomia é necessária após uma cirurgia, para poder cicatrizar bem ali onde o cirurgião tirou o tumor e religou o intestino, então ela pode ser muito temporária e muitas vezes ela não é necessária. Né, durante o tratamento cirúrgico, muitas vezes. E hoje, mesmo nos pacientes que têm a colostomia definitiva, existem bolsas de colostomia que são discretas, que são seguras. Então, a gente sabe de pacientes que vivem uma vida com exercício, fazendo corrida, tendo a sua qualidade de vida preservada com a colostomia. Então, significa que nem todo paciente que tem câncer de intestino precisará fazer o uso, né? Não é todo mundo. Mas em algumas situações ela é necessária, ela é importante para manter, às vezes, até a vida do paciente, né? Então, às vezes, o paciente entra numa situação de emergência que a gente tem que fazer esse procedimento para manter ele vivo, tratar ele, reduzir a doença e depois avaliar uma possível reversão. Mas, às vezes, o paciente precisa conviver com aquilo sem o câncer e com a colostomia, e existem algumas medidas, né? Tanto com acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, enfermagem específica que cuida disso, onde o paciente pode ter uma vida com qualidade mesmo com a ostomia. E a gente pode entrar, então, nessa questão da própria Preta Gil, né? Que é uma figura pública que trouxe a público em relação ao seu câncer, né? O que fica de lição para nós, doutora, em relação a esse caso? Eu acho que ela foi tão importante porque ela trouxe esse tema à tona, porque ela abriu, né? Ela não escondeu, então ela abriu todo o seu tratamento, ela falou muito de todas as etapas e ela passou pelos principais tratamentos. Era uma pessoa jovem, né, doutora? Jovem, ela veio num câncer mais precoce, então isso começou a trazer as informações que sim, isso pode acontecer. Então, assim, apesar dos fatores de risco, esse câncer ele pode acontecer em qualquer idade. Então, a gente tem que sim ficar atento aos sintomas. Ela falou muito sobre isso, ela passou por todos os tratamentos, então ela fez a cirurgia, ela fez a rádio, ela fez as químios, ela compartilhou os efeitos colaterais, né? E ela quis mostrar a história dela. Isso foi muito importante para nós, né? Porque isso facilita também a comunicação com os pacientes. E, é claro, cada câncer de intestino é uma doença única. Por isso que ele tem que ser avaliado por uma equipe, né? Especialista ali, o seu tratamento, ele sempre é avaliado por uma equipe. Uma situação bem individual da pessoa, né? Do paciente. Né, então, assim, muitas vezes você né, infelizmente tem um câncer, mas não é que o seu desfecho pode ser completamente diferente do dela, cada doença é única, mas é muito importante ter essa discussão e falar abertamente sobre o que essa doença pode causar para a gente sempre estar atento. E eu já venho com uma próxima pergunta, né, porque tem a ver, inclusive, sobre esse fato, né? Então, assim, o paciente foi diagnosticado com câncer, né? Como é definido o caminho do tratamento? Sim, então,
Hoje, assim, o câncer, primeiro a gente tem que avaliar o estadio dele, ou seja, como é que ele tá? Ele tá no início ou ele já tá mais avançado? Porque o câncer, no início, ele pode só estar acometendo a parede do intestino, mas se ele for mais avançado, ele vai precisar de tratamento mais complexo. Então, a cirurgia, ela é um dos pilares principais do tratamento. Quando o câncer tá no início, só na parede do intestino, muitas vezes só a cirurgia já resolve o problema, né? Então, o paciente já pode ficar tratado somente com a cirurgia. Então, nesse caso, doutora, só uma questão. Quando tá na parede, então não necessariamente é algo... não sei se é ao nível de complexidade ali em relação a isso. Quando a gente fala do câncer de intestino, a gente pensa na parede do intestino, a gente não pensa, às vezes, no tamanho que ele está dentro do órgão, mas o quanto ele está profundo. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Então, se o câncer, às vezes ele está dentro, está grandinho, mas se ele está pouco profundo, é mais tranquilo, né? Se ele está um pouco mais profundo, se ele acometeu todas as camadas da parede do intestino. Se fosse um enraizamento, exato, é isso, né? Exato, é daí que vem a palavra, seu câncer está enraizado. Enraizado, né? Exato, porque às vezes ele está se aprofundando nas paredes e aí atingindo vasos, onde ele pode se espalhar, nervos também, onde ele pode se espalhar, e muitas vezes ele se espalha para os linfonodos. Então, um câncer mais... toda cirurgia, ela vai retirar o tumor e também fazer uma limpeza dos linfonodos ao redor. E às vezes os cânceres mais avançados, que são aqueles que já acometeram os linfonodos, né, ele vai precisar da cirurgia e de uma químio depois para reduzir o risco da doença voltar. E quando a doença já se espalhou, né, ou já se enraizou ou foi para outros órgãos, a quimioterapia é um dos pilares principais. Hoje a gente tem medicamentos, não só como a químio, mas as imunoterapias, os tratamentos alvos, né, que são tratamentos mais direcionados, mais complexos, que a gente sabe que, às vezes, o objetivo não é a cura, mas sim manter um controle da doença, aumentar o tempo de vida e a qualidade de vida. Então é importante a gente enfatizar, né, doutor, que cada caso é um caso, né? Então é a equipe que vai decidir qual é a abordagem que vai ser seguida dependendo do paciente e também, né, enfim, do grau desse tumor, é isso? Sim, é muito importante ter um acompanhamento multidisciplinar, então, do oncologista, do cirurgião oncológico, do radioterapeuta, do radiologista que vai olhar as imagens e guiar os oncologistas, né, tanto o cirurgião quanto os clínicos, para o tratamento, a enfermagem, a psicologia, a nutrição, é extremamente importante para conduzir o tratamento desse paciente. A gente nunca está sozinho, né? A gente precisa de toda essa equipe para poder definir o melhor. Uma equipe multidisciplinar e auxiliando no tratamento do paciente. E atingindo as maiores taxas de cura, né? Hoje, os pacientes com doença inicial, que é o que a gente chama de estádio 1 e 2, que é o que está só ali no intestino mesmo, eles têm cerca de 90% de chance de cura. Olha que interessante. Né? Então, não é um fim de linha, né? O diagnóstico de câncer. Inclusive, é justamente sobre isso, né? Então, quando o câncer é descoberto no início, né, a chance de cura é muito maior. Sim, quando a gente tem 4 níveis de estadiamento, do 1 até o 4, a gente já tem as metástases, mas no estádio 1 e 2, nos estádios iniciais, a chance de cura ela gira em torno de 90%. Então, é muito importante a gente fazer esse diagnóstico precoce, né? E, doutor, é hoje, né? Logicamente, a gente não vai abrir nenhum caso especificamente falando assim, mas os pacientes têm chegado para a senhora em que nível? Infelizmente... aqui, a maioria dos pacientes, tanto no Brasil quanto no mundo, eles chegam ainda já no estádio 3 para frente, né? Por conta dessa questão de ser um tumor mais silencioso, né? O câncer coloretal, ele é tão importante, né? Por que a gente fala tanto dele? Porque ele é um dos cânceres mais prevalentes, tanto no mundo quanto no Brasil. Ele está entre os 3 mais incidentes entre as mulheres e os homens. Ou seja, não é só apenas um tipo de gênero, por exemplo, né? Não. Ele é muito incidente na população como um todo. E, infelizmente, ele ainda é diagnosticado nos seus estágios mais avançados. Isso reduz muito a chance de cura, né? Os tratamentos ficam bem mais complexos. Então, fazer um diagnóstico precoce, além de a gente dar mais chance de curar, a gente consegue com que o tratamento seja menos agressivo, que a gente dê menos efeitos para o paciente desse tratamento e que ele se recupere de uma maneira mais rápida, né? Então, isso é bem importante. Bom, doutor, a gente chega aqui para fechar o nosso podcast de hoje. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para todos os nossos ouvintes, né, todas as pessoas que têm aí curtido o nosso conteúdo, né, e falar um pouquinho sobre o cuidado com a saúde intestinal, né, efetivamente. Sim. Qual a importância disso? Então, por tudo que a gente conversou, eu acho que a mensagem principal é que a gente não pode ter medo
da colonoscopia e que a gente tem que ficar atento ao nosso corpo, né? Então, ficar atento a esses sintomas, a alguma coisa que acontece de diferente no nosso intestino é extremamente importante para a gente buscar um médico e fazer esse exame, que é o principal exame para fazer diagnóstico. Uma outra coisa é cuidar do nosso corpo nos nossos hábitos de vida. Então, exercício físico regular, alimentação rica em fibras, né? Então, é pensar no alimento não só pelo gosto, né, mas pelo tanto que ele é saudável. E hoje a gente já tem muitos alimentos que são ricos em nutrientes, ricos em fibra, que são muito gostosos. Então, é isso que a gente tem que focar, evitar o excesso de álcool, evitar o tabagismo e o excesso de peso. Essas são as principais medidas para a gente ficar longe dessa doença. Nós temos aí um mar de dicas de possibilidades, né, doutora? Quase uma consulta particular aqui com a doutora. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar aqui contigo hoje. Foi um prazer, o prazer é todo meu. Eu acho que quanto mais... É muito precioso a gente ter essas armas, né? Que é a prevenção, o diagnóstico precoce e a informação. Quanto mais a gente estiver informado, mais a gente consegue lutar contra essa doença. Maravilha, muito obrigado. Obrigada a você. Bom, o câncer de intestino é um assunto sério e muitas vezes silencioso. Por isso, precisa ser falado com clareza, sem medo e com muita responsabilidade. Quando a gente entende os fatores de risco, conhece os sintomas e sabe a importância dos exames de rastreamento, o cuidado deixa de ser um tabu e vira uma escolha. Essa é uma doença que pode ser prevenida e, quando descoberta no início, tem grandes chances de cura. Informação, neste caso, pode significar mais tempo, mais qualidade de vida e mais vida. Se esse episódio te ajudou a entender melhor sobre o tema, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E com certeza, informação só faz sentido quando chega a quem precisa. Acompanho aqui por você nas nossas principais plataformas e também nas nossas redes sociais. Curta, siga, avalie. Isso ajuda a levar essa conversa ainda mais longe. A gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, tudo começa com a informação e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Até a próxima. Tchau!